Hoje, a gente vai mergulhar num cântico antigo, que é ao mesmo tempo um louvor e uma declaração super profunda sobre a justiça. Vamos desvendar juntos o Salmo 9. Então, para começar, a gente já se depara com um mistério, um verdadeiro quebra-cabeça logo na primeira linha do Salmo. Pois é, o título original tem uma frase em hebraico, mutlaben, que significa literalmente a morte do filho. E olha, essa expressão tem deixado os estudiosos de cabelo em pé há séculos. Existem basicamente 3 grandes teorias sobre o que isso pode significar. Uma delas é que Mutlaben era o nome de uma música fúnebre bem conhecida na época, mas que se perdeu no tempo. Outra ideia é que seria uma referência meio codificada, sabe? Sobre a vitória de Davi contra Golias. E tem ainda uma terceira via, que vê nisso uma profecia, algo muito maior. E todo esse mistério, na verdade, serve como uma porta de entrada para o grande tema do Salmo, que é uma visão de justiça divina. E é uma visão bem poderosa e única. E aqui a coisa fica muito interessante. O jeito que o Salmo descreve Deus é quase como uma linguagem corporal. Pensa só, na Bíblia, quando Deus se levanta, é sinal de ação, de intervenção direta contra a injustiça. Mas aqui, no Salmo 9, a imagem é outra. Deus se senta num trono. E o que isso significa? Significa que ele está agindo como um juiz, estabelecendo um tribunal permanente, como autoridade final, inabalável. Essa imagem do juiz no trono se conecta com uma ideia brilhante que o Salmo traz. No fim das contas, o mal se destrói sozinho. É um conceito tão forte que o grande pregador Charles Spurgeon até deu um apelido para ele, o bumerangue divino. A lógica é mais ou menos essa. A injustiça sempre acaba se voltando contra quem a pratica. É quase uma lei do universo. A gente vê isso em várias histórias famosas, né? O Golias, que morre com a própria espada dele, o Amã, que é enforcado na forca que ele mesmo mandou construir. O Salmo está dizendo que o malfeitor, no fundo, está sempre preparando a própria armadilha. Ok, então, se Deus é o juiz e o mal se autodestrói, e os oprimidos? Qual o lugar deles nessa história? Bom, para responder isso, o Salmo usa uma das metáforas de segurança mais potentes de toda a literatura antiga. Primeiro, vamos entender a situação da vítima. O Salmo usa uma palavra hebraica, dak, para descrever essa pessoa. E dak é muito forte, não é só alguém oprimido, é alguém esmagado, pulverizado, moído até virar pó mesmo. É uma imagem de aniquilação total. E aí, para essa pessoa que está se sentindo como pó, o Salmo apresenta a solução. Deus é um misgabe. E o que é um misgabe? Imagina uma fortaleza no topo de um penhasco altíssimo, impossível de alcançar. Nem cavalaria, nem infantaria, ninguém consegue chegar lá. Esse é o alto refúgio, um lugar de segurança absoluta, bem acima de todo o caos. É claro que essa profundidade toda, com imagens tão fortes como a do Misgab, chamou a atenção de muita gente ao longo da história. Grandes pensadores, por séculos, mergulharam nesse texto e cada um saiu de lá com uma pérola, uma nova camada de significado. Olha só o calibre de quem estudou esse salmo. Agostinho, por exemplo, olhou para o título A Morte do Filho e viu ali uma clara profecia da vitória de Cristo. Já Martinho Lutero deu outra perspectiva. Para ele, as maiores maravilhas de Deus não são as que a gente vê, mas a transformação invisível de um coração. João Calvino, por sua vez, falou sobre o silêncio de Deus. Disse que pode parecer que ele se esqueceu, mas que isso é um teste para a fé. E o Spurgeon, que a gente já mencionou, focou naquela ideia do mal que se autodestrói, da armadilha que o ímpio prepara para si mesmo. E falando nessa ideia do Spurgeon, sobre o ímpio caindo na própria armadilha, o mais incrível é que o texto original faz uma pausa exatamente nesse ponto. Tem uma anotação musical, bem no meio do verso, que diz Higayon, Selá. Basicamente, isso é um sinal, uma instrução para os músicos e, por extensão, para todo mundo que estava ouvindo ou lendo. O comando é simples. Parem. Parem tudo e apenas ouçam. Vamos entender o que isso significa. Higayon tem a ver com meditação, com um som suave de harpa, e Selá é uma pausa. Juntando os dois, a instrução é: parem de cantar agora e meditem profundamente no que acabou de ser dito. Deixa essa verdade, a de que a injustiça se consome, assentar na alma. Tá, mas e aí? Como é que um cântico tão antigo assim conversa com a nossa vida hoje, com a correria do dia a dia? A resposta é que ele nos oferece uma nova maneira de enxergar as coisas, de reenquadrar experiências que todo mundo passa. O Salmo faz um contraste bem claro entre a nossa visão das coisas e a visão divina. A nossa justiça humana geralmente é falha, temporária.
A de Deus é eterna, é certa. O nosso poder, uma hora acaba. O de Deus é soberano, dura para sempre. Até a nossa dor a gente tende a esconder. O Salmo diz: leve-a diante de Deus. É uma mudança total de perspectiva. E a gente pode tirar disso tudo umas práticas bem concretas, sabe? 3 lições. A primeira é fazer um inventário. O Salmo fala em safar, que é contar, listar as bênçãos. Isso cria uma gratidão detalhada. A segunda, quando a gente se sentir esmagado, a gente precisa encontrar o alto refúgio, o nosso misgab, buscando uma perspectiva mais elevada. E a terceira é praticar a pausa, o higilon, parar no meio do dia e lembrar que a injustiça não dura para sempre. Só que o Salmo não termina com um final feliz e arrumadinho. Muito pelo contrário, ele conclui com um grito, um clamor urgente, visceral, por justiça. É isso mesmo. Depois de toda a confiança, de todo o louvor, de toda a reflexão sobre a justiça divina, o salmista olha para o mundo ao redor e parece que nada mudou. O mal ainda está vencendo. Então ele termina com um apelo desesperado, quase um grito. Levanta-te, Senhor, não deixa o homem prevalecer. E esse grito de angústia é o gancho perfeito para o Salmo 10, que já começa com uma pergunta que ecoa até hoje. Por que, Senhor, ficas tão longe? Por que te escondes na hora da angústia? Fica essa tensão no ar. O que a gente faz quando a justiça parece demorar demais? É uma pergunta que com certeza ainda não foi totalmente respondida.